Ela tinha 20 anos, era pura, e descobriu que seria vendida, como objeto, para vários homens, um por vez, até não sobrar nada dela. Então fugiu, sozinha, para o deserto, onde a morte parecia menos cruel. Mas ali, entre as areias quentes, ela encontrou um homem, solitário, que havia perdido tudo, e jurado nunca mais amar. Só que o que nasceu entre eles foi uma paixão mais quente que o próprio deserto, e mais perigosa que qualquer punição. Antes de começar, comenta aqui de onde você está assistindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque essa história é impossível esquecer. Então agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te deixar sem ar. As mãos de Aisha tremiam quando segurou a jarra de água. 3 da manhã. A casa dormia em silêncio, mas ela não conseguia. Amanhã seria o casamento. Ela desceu as escadas sem fazer ruído, pés descalços na pedra fria. O vestido de noiva pendurado na porta do quarto da mãe parecia um fantasma branco no escuro. 20 anos. Toda uma vida pela frente. E ela seria entregue a um homem de 60. Aisha chegou à cozinha. Bebeu a água devagar, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Foi quando ouviu as vozes. Vinham do escritório do pai, baixas, sussurradas, mas ela conhecia aquele tom. Negócios, sempre negócios. Aisha se aproximou da porta, encostou o ouvido na madeira. Seu sangue gelou quando reconheceu a segunda voz. O noivo. Depois da lua de mel, dizia o pai, você a leva para o Sheikh Mahmud. Ele já confirmou. Paga 3 vezes mais por mulheres jovens e virgens. Silêncio mortal. E se ela descobrir? Perguntou o noivo. Mulher não tem escolha. É propriedade do marido. E se ela resistir? Depois da lua de mel, ela some. Como todas as outras, a transação já foi feita. Aisha levou a mão à boca, sufocando um grito. Não. Não era possível. O casamento é só formalidade, continuou o pai. Depois disso, ela vira mercadoria. Malik gosta de mulheres que ainda acreditam em amor. Quebra mais devagar. A risada dos 2 homens ecoou pelo corredor como lâminas afiadas. Aisha recuou cambaleando, as pernas bambas, o mundo girando violentamente. Não era filha, não era noiva, era produto. Subiu as escadas tropeçando, cada degrau uma eternidade. Entrou no quarto, fechou a porta, encostou as costas na madeira e deslizou até o chão. As lágrimas vieram como tempestade. 20 anos de vida, de sonhos pequenos, de obediência cega, de acreditar que um dia seria amada de verdade. Tudo mentira. Aisha ergueu os olhos para a janela. O deserto se estendia infinito sob a lua cheia. Perigoso, mortal, mas livre. Ela se levantou num impulso. Pegou a roupa mais simples que tinha. Um vestido marrom surrado. Calçou as sandálias mais resistentes. Do criado mudo, pegou o colar da avó, o único objeto de valor real que possuía. O único presente dado com amor verdadeiro. Me perdoa, vovó, sussurrou beijando o metal frio. Guardou um pedaço de pão duro da ceia, uma pequena faca, a pouca água que coube numa bolsa de couro. Era quase nada. Talvez fosse morrer, mas morreria sendo ela mesma, não mercadoria. Aisha abriu a janela. O vento do deserto entrou cortante, carregado de areia e liberdade. Ela olhou para baixo. 3 metros de altura. Fechou os olhos por um segundo e saltou. A areia amorteceu a queda. Ela se levantou rapidamente, ignorando a dor nos joelhos. Olhou para a casa uma última vez. Janelas fechadas, sombras silenciosas. Ninguém saberia até o amanhecer. Aisha começou a caminhar. Primeiro devagar, depois correndo, os pés afundando na areia fofa. Cada passo era uma declaração de guerra contra seu destino. A primeira duna era alta, íngreme. Ela subiu agarrando tufos de capim seco. As mãos se cortaram nas folhas afiadas, mas ela não parou. Do alto, olhou para trás. A aldeia parecia um brinquedo de criança, pequena, distante, insignificante. Aisha virou o rosto para frente, para o deserto infinito.
para o desconhecido. E caminhou rumo à liberdade. A areia era traiçoeira, escorregava sob os pés. A cada passo, ela afundava até os tornozelos, mas continuou. 1 hora, 2. O frio da madrugada cortava a pele exposta. O suor esfriava nas costas. A sede começou como um incômodo. Depois virou queimação na garganta. Aisha parou. Bebeu um gole pequeno da água. Precisava economizar. Não sabia quanto tempo levaria. Nem se chegaria a algum lugar. Foi quando ouviu o primeiro grito. Distante, mas inconfundível. Encontrem ela! Aisha se virou. Pontos de luz dançavam na aldeia distante. Tochas, muitas tochas. Eles tinham descoberto. O pânico subiu pela garganta. Ela disparou em corrida desesperada, tropeçando na areia fofa, caindo, levantando, correndo como se a vida dependesse disso, porque dependia. O barulho dos cavalos chegou carregado pelo vento. Cascos martelando a areia dura, vozes gritando ordens, tochas se aproximando como estrelas furiosas no escuro. Aisha correu até seus pulmões pegarem fogo, até as pernas fraquejarem, até seu peito quase explodir. À frente, uma formação de pedras emergiu da areia como um milagre divino. Rochas grandes, escuras, cheias de sombras e esconderijos. Ela se jogou entre elas, pequena, invisível, controlando a respiração para não fazer barulho. Os cavalos passaram como trovão. Pararam. As vozes se aproximaram perigosamente. Ela está aqui, disse alguém. As pegadas param aqui. Procurem entre as pedras. Aisha fechou os olhos com força. Apertou o colar da avó contra o peito. Passos pesados. Pedras sendo reviradas. Tochas iluminando cada canto possível. Nada. Deve ter seguido para o outro lado. Vamos. O barulho se afastou gradualmente, até virar sussurro distante. Depois, silêncio absoluto. Aisha esperou. Muito tempo, até ter absoluta certeza de que tinham ido embora. Quando tentou se levantar, as pernas não obedeceram. A sede queimava sua garganta em chamas. A fome roía o estômago vazio. O cansaço pesava como chumbo em seus ossos frágeis. Ela ergueu o rosto para o céu. Estrelas infinitas, frias, lindas, livres. Pelo menos, pensou com um sorriso fraco, morro sendo eu. O colar da avó escorregou da mão que perdeu as forças. A última coisa que viu foi a areia cobrindo seus dedos. Depois, escuridão e paz. O sol nascia como uma ferida aberta no horizonte. Said guiava o camelo devagar, olhos sempre alertas. O deserto tinha suas próprias regras, e uma delas era simples. Quem dormia na areia não acordava. Ele viu as pegadas primeiro, pequenas, irregulares, manchas escuras misturadas com areia, sangue seco. Alguém tinha passado por ali, fugindo. Said seguiu o rastro. A trilha se arrastava por algumas centenas de metros, serpenteando entre as dunas, cada pegada mais fraca que a anterior. Quem quer que fosse, estava no limite. Entre as formações rochosas, uma mancha escura chamou sua atenção. Tecido. Ele desceu do camelo, se aproximou devagar. A mão instintivamente foi para a adaga na cintura. Podia ser armadilha, mas quando viu o corpo, era uma mulher, jovem. Cabelos escuros espalhados na areia, como tinta derramada sobre pergaminho. Respirava, mal, mas respirava. Said ajoelhou ao lado dela, tocou o pulso. Fraco, muito fraco. Ela usava roupas simples, surradas, nada de joias, exceto um colar. Antigo, belo. As mãos dela estavam machucadas, cortadas pelas pedras afiadas, os lábios rachados pela sede implacável. Said olhou ao redor. Nenhum sinal de outras pessoas, nenhuma pegada além das dela. Estava completamente sozinha. Fugindo de quê? Ele não perguntou. Não era da natureza dele fazer perguntas desnecessárias. Ergueu a mulher nos braços, leve como pena, quente como brasa contra o peito. A colocou no camelo com cuidado extremo, como se fosse algo precioso que pudesse quebrar com um movimento brusco. Pegou o odre de água.
Molhou um pedaço de tecido limpo. Passou nos lábios ressecados dela. Algumas gotas escorreram pela garganta. Ela não acordou, mas gemeu baixinho, como criança perdida em pesadelo. Said montou atrás dela. A segurou contra o peito para que não caísse durante a viagem. O calor do corpo dela atravessou as roupas dele como fogo lento. Fazia anos que não tocava uma mulher. Desde... Ele afastou o pensamento. Concentrou-se na jornada de volta. O acampamento apareceu no horizonte após quase 2 horas de viagem. Tendas espalhadas como flores marrons na imensidão dourada, camelos pastando tranquilos, fogueiras fumegando baixinho no ar da manhã. Seu povo. Said se aproximou devagar. As mulheres pararam o que estavam fazendo. Olharam com curiosidade crescente. Começaram a sussurrar entre si. Ele desceu do camelo. Ergueu a mulher nos braços novamente. Zahira chamou. Uma mulher de cabelos grisalhos se aproximou. Curandeira. Parteira. A mais sábia do clã. Examinou a estranha nos braços de Said com olhos experientes. Está viva? Perguntou. Mal. De onde veio? Said olhou para o horizonte. Para as dunas infinitas de onde tinha vindo. Do deserto. Zahira assentiu. Não perguntou mais nada. Também não era da natureza dela fazer perguntas quando a vida estava em jogo. Traga para minha tenda. Said a seguiu. Depositou a mulher cuidadosamente sobre tapetes macios, almofadas bordadas, o lugar mais confortável do acampamento. Saia, disse Zahira gentilmente. Preciso examiná-la. Said hesitou. Por um momento. Apenas um momento. Depois obedeceu. Do lado de fora, esperou. Sentado na sombra da tenda, observando a entrada como guarda vigilante. Outras mulheres se aproximaram aos poucos, curiosas, sussurrando perguntas que ele não respondeu. Quem é ela? De onde veio? Por que a trouxe? Said permaneceu em silêncio. Apenas esperou. Zahira emergiu da tenda quase 1 hora depois, as mãos molhadas de tanto cuidar, o rosto sério, mas aliviado. Vai viver, disse. Desidratação severa, exaustão extrema, mas nada que o tempo e cuidado não curem. E... fugiu de alguma coisa. Ou de alguém. Zahira olhou para ele com conhecimento de anos. As marcas no corpo dela contam uma história. Não uma história feliz. Said assentiu gravemente. Quer que eu descubra o quê? Não. Zahira sorriu levemente. Conhecia Said desde criança. Sabia que ele guardava segredos como o deserto guardava oásis, protegendo-os das tempestades. Ela vai dormir até amanhã, talvez mais tempo. Cuidem dela, sempre cuidamos. Zahira tocou o ombro dele. Mas você... por que a trouxe? Said olhou para a tenda, para as sombras que se moviam lá dentro, mulheres preparando chás medicinais, cuidando, protegendo uma estranha como se fosse família, porque estava morrendo. Muitas pessoas morrem no deserto. Você nunca trouxe nenhuma. Silêncio pesado. Said se levantou. Caminhou até onde os homens cuidavam dos animais. Não respondeu à pergunta, porque ainda não sabia a resposta. Dentro da tenda, Aisha dormia profundamente, pela primeira vez em dias, sem medo corroendo seus sonhos, sem saber que tinha sido salva, por um homem que não fazia perguntas desnecessárias. E que talvez precisasse de salvação também. Do lado de fora, Said alimentava o camelo com movimentos automáticos, mas os olhos sempre voltavam para a tenda onde ela descansava, para a mulher que tinha encontrado entre as pedras, para a estranha que tinha trazido para casa, sem compreender completamente por quê. O sol se pôs pintando o céu de laranja e rosa, as estrelas apareceram uma por uma, e na tenda de Zahira, Aisha dormia em paz absoluta, pela primeira vez, respirando sem terror, viva, segura, sem saber que tinha sido vista e escolhida. Aisha acordou com o cheiro de incenso e vozes baixas, sussurradas, em uma língua que não reconhecia completamente. Abriu os olhos devagar. O teto da tenda era de tecido marrom, bordado com fios dourados que brilhavam na luz suave. Onde estava? Tentou se sentar. A cabeça girou violentamente. Tudo doía. Devagar, disse uma voz feminina, gentil mas firme.
Aisha se virou. Uma mulher de cabelos grisalhos se aproximou. Rosto bondoso, olhos cheios de sabedoria acumulada. Você dormiu 3 dias, disse a mulher. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. 3 dias? A desidratação quase te matou. A exaustão também. Aisha examinou ao redor. A tenda era simples, mas acolhedora. Tapetes coloridos no chão, almofadas macias, uma jarra de água fresca numa mesa baixa que parecia um tesouro. Quem me trouxe aqui? A mulher sorriu com carinho maternal. Said, nosso líder. Onde ele está? Por que quer saber? Aisha hesitou. Por que queria saber mesmo? Para agradecer. Zahira, disse a mulher apontando para si mesma. E você? Aisha parou. O nome. Será que era seguro revelar? Aisha. Zahira assentiu sem pressionar. Trouxe uma tigela com caldo quente. Beba. Bem devagar. O líquido desceu como bênção divina. Salgado, nutritivo. Aisha sentiu a força retornando gradualmente. Por que ele me ajudou? Você pergunta muito. É que não consigo entender. Zahira se sentou ao lado dela. Homens como Said não explicam suas ações. Simplesmente agem. Como ele é. Vem. Veja você mesma. Zahira ajudou Aisha a se levantar. Cambaleante. Fraca. Mas finalmente de pé. Abriu a entrada da tenda. Lá fora, o mundo era dourado. Dunas se estendiam infinitas. O sol brilhava forte no céu azul sem nuvens. Camelos pastavam tranquilos. Crianças corriam entre as tendas, rindo com alegria pura. E no centro de tudo, um homem. Alto. Ombros largos. Pele bronzeada pelo sol implacável. Cabelos escuros, quase pretos. Conversava com outros homens. Gesticulava pouco. Falava baixo. Mas quando falava, todos escutavam com atenção absoluta. Said, sussurrou Zahira. Aisha o observou fascinada. Havia algo nele. Uma calma natural. Uma força silenciosa que emanava autoridade sem arrogância. Como se carregasse o peso do mundo e soubesse exatamente como distribuí-lo. Foi quando ele ergueu o olhar, direto para ela. Os olhos se encontraram através da distância. Escuros, profundos, indecifráveis como poços antigos. Aisha sentiu algo estranho no peito. Não era medo, era reconhecimento, como se o conhecesse de algum lugar, de algum sonho esquecido. Said a observou por alguns segundos eternos. Depois voltou à conversa, como se ela fosse apenas uma miragem. Aisha recuou para dentro da tenda. O coração disparou sem explicação. Ele é sempre assim? Perguntou. Como? Tão distante. Zahira hesitou. Seu olhar se perdeu em memórias distantes. Said não era assim. Antes. Antes do quê? Antes de perder quem amava. Um silêncio sagrado caiu entre elas. Aisha não perguntou mais. Alguns silêncios eram sagrados demais para serem quebrados. Os dias passaram como areia escorrendo. Aisha se recuperava gradualmente. Bebia água como se fosse o elixir da vida. Comia com gratidão. Ajudava as mulheres com tarefas simples. Fiar lã, preparar chá de menta, cuidar das crianças travessas. Elas a tratavam bem, com respeito crescente, mas também com a cautela natural reservada a estranhos. Era uma forasteira, e forasteiros tinham que provar seu valor. Said aparecia ocasionalmente, nunca falava diretamente com ela, nunca perguntava sobre sua recuperação, mas sempre deixava algo perto da tenda de Zahira. Frutas secas, água fresca, um cobertor na noite que esfriou inesperadamente. Por que ele faz isso? Aisha perguntou a Zahira numa tarde. Você questiona demais, mas não consigo compreender. Said cuida das pessoas. É da natureza dele. De todas as pessoas. Zahira a estudou com olhos penetrantes. Não. Apenas de quem realmente precisa. E eu preciso? Você fugiu de alguma coisa terrível. Chegou aqui mais morta que viva. O que você acha? Aisha não respondeu imediatamente. Na verdade, pela primeira vez em semanas, não sentia que precisava de nada urgentemente, apenas de ficar ali,
naquele lugar onde ninguém fazia perguntas invasivas, onde podia ser simplesmente Aisha, sem ser filha de alguém, ou noiva prometida, ou mercadoria, apenas ela mesma. No fim de uma tarde dourada, saiu da tenda. Caminhou até a borda do acampamento. Said estava lá, sozinho, cuidando de um camelo com ferimentos. Aisha se aproximou hesitante. Posso ajudar? Ele ergueu os olhos para ela. Primeira vez que se dirigia diretamente a ele. Sabe cuidar de animais? A voz era grave, suave, não ríspida como esperava. Sei um pouco. Said assentiu brevemente. Ofereceu um pano molhado. Eles trabalharam lado a lado, em silêncio confortável. As mãos de Aisha roçaram as dele quando passaram o pano. Por acidente. Mas nenhum dos dois se afastou. Quando o camelo estava tratado, Said se levantou. Obrigada, disse Aisha sinceramente, por me salvar. Ele a estudou longamente. O deserto salva quem merece. E eu mereço? Ainda não sei. A resposta deveria ter ferido. Mas não feriu, porque havia honestidade pura nela, verdade crua e respeitosa. Said começou a se afastar. Como era o nome dela? Aisha perguntou baixinho. Ele parou sem se virar. Soraya. E se foi, deixando Aisha ali, com o nome ecoando no vento como uma oração. Soraya, a mulher que ele amou e perdeu. Naquela noite, Aisha deitou nos tapetes macios, olhando para o teto bordado com fios de ouro, pensando em Said e em Soraya. E ela compreendeu algo profundo, que alguns fantasmas não aparecem apenas à noite. Eles habitam em nós, no jeito de falar, no que evitamos dizer, no silêncio de um homem que olha e depois vira o rosto, como quem ainda carrega a dor nas mãos e não sabe como largá-la. Uma semana se passou como água correndo pela areia. Aisha não falava mais em partir. Zahira percebeu, mas não comentou. As outras mulheres também perceberam. Cochichavam entre si quando pensavam que ela não ouvia. Ela vai ficar. Said permitiu. O que ela faz aqui realmente? Aisha fingia não escutar. Concentrava-se no trabalho. Aprendeu a fiar lã. Os dedos hesitantes no início, depois ganhando habilidade aos poucos. Aprendeu a preparar chá de menta, observando Zahira com atenção, errando as primeiras tentativas, acertando gradualmente a dosagem e o tempo de ferver. Aprendeu a cuidar das cabras, gentil, paciente. As crianças se afeiçoaram a ela, riam quando ela contava histórias simples, pediam para ela cantarolar melodias que lembrava da infância. Aos poucos, se tornava parte daquele lugar. Mas Said continuava distante. Observava-a, ocasionalmente, quando pensava que ela não percebia, mas nunca se aproximava. Nunca falava diretamente com ela, até a noite da tempestade. O vento começou ao pôr do sol, forte, carregado de areia grossa. Tempestade de primavera, disse Zahira, fechando as abas da tenda com eficiência. Vai durar a noite toda. As mulheres se reuniram na tenda maior, crianças no colo. Os homens ainda protegiam os animais lá fora. Said entrou por último, cabelos desarranjados pelo vento, roupa suja de areia fina. Olhou ao redor metodicamente. Contou as pessoas. Todos estavam em segurança. Sentou-se perto da entrada, sempre vigilante, sempre responsável pelo bem-estar de todos. As horas se arrastaram. O vento uivava como besta selvagem lá fora. A tenda balançava violentamente, mas resistia. As crianças menores começaram a chorar, assustadas com o barulho assombrador. Contem histórias, sugeriu uma das mulheres mais velhas. Para acalmá-las, Zahira começou. Uma lenda antiga sobre djinns e princesas perdidas. Depois foi a vez de outra mulher, e outra. Quando chegou a vez de Aisha, ela hesitou visivelmente. Não sei histórias daqui. Conte qualquer coisa, disse uma criança de olhos grandes. Por favor. Aisha olhou ao redor. Todas as faces voltadas para ela, expectantes. Inclusive, Said. Ele a observava. Pela primeira vez, com interesse genuíno. Muito bem, ela disse baixinho, e começou a contar sobre sua avó.
Uma mulher que dançava na chuva rara, que acreditava que cada gota era uma bênção do céu. A voz de Aisha era suave, melodiosa, prendia a atenção de todos na tenda, especialmente dele. Quando terminou, houve um momento de silêncio respeitoso, pois aplausos baixinhos e calorosos. "Você dança?" perguntou uma das mulheres jovens. "Um pouco." "Mostre para nós." Aisha olhou instintivamente para Said. Ele desviou os olhos rapidamente. Não aqui." "Por que não?" Porque ele estava olhando. E quando ele olhava, alguma coisa dentro dela se agitava. Algo perigoso. A tempestade passou durante a madrugada. De manhã, o acampamento estava coberto de areia fina. Tudo precisava ser limpo, reorganizado. Aisha ajudou sem que pedissem. Varreu, lavou utensílios, cuidou dos animais inquietos. No fim da tarde estava exausta. Saiu para caminhar sozinha. Pela primeira vez em dias. A areia estava lisa, perfeita, como uma tela em branco esperando para ser pintada. E ela lembrou da avó, das palavras que ouviu tantas vezes durante a infância. "Dança, menina. O corpo sabe verdades que a mente esconde." Aisha olhou ao redor. Ninguém à vista. Começou devagar, um passo hesitante, outro mais confiante. Os braços se movendo como água corrente. A brisa da tarde era suave, morna, como as mãos da avó acariciando seu cabelo. Ela fechou os olhos, deixou o corpo se expressar livremente. Girou graciosamente, os pés descalços afundando na areia macia. O vestido rodou ao redor das pernas, como pétalas de flores no vento. Pela primeira vez em semanas, se sentiu completamente livre, absolutamente livre. Dançou até o sol começar a se pôr, até o céu se pintar de dourado, depois laranja, depois rosa intenso. Quando parou, ofegante, percebeu algo. Não estava mais sozinha. Said estava ali, parado entre duas dunas, observando em silêncio absoluto. Por quanto tempo estivera ali? Ela não sabia. Os olhos dele eram diferentes, não indiferentes como sempre. Havia algo novo neles. Fome, admiração e dor profunda. Como se estivesse vendo algo que não deveria ver, ou lembrando de algo que deveria esquecer. Eles se olharam através da distância dourada. O vento carregou grãos de areia entre eles como uma cortina invisível. Nenhum dos dois se moveu. Nenhum dos dois respirou. Said sentia como se tivesse levado um golpe no peito. A forma como ela se movia, a graciosidade natural, a expressão de pura liberdade no rosto. Era diferente de Soraya. Completamente diferente. Mas a sensação de admiração, de querer proteger, de desejo, era perigosamente familiar. Ele não deveria estar ali. Não deveria ter visto. Não deveria estar sentindo o que estava sentindo. Said virou as costas abruptamente e se afastou sem dizer uma palavra, deixando Aisha ali, sozinha, com o coração disparando. Ela sabia que algo fundamental tinha mudado, naquele olhar, naquele momento, algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Ainda. Naquela noite, Aisha deitou nos tapetes macios, mas não conseguiu dormir. Porque toda vez que fechava os olhos, via os olhos dele, escuros, profundos, cheios de segredos e de fome contida. Do lado de fora, numa tenda distante, Said também não conseguia dormir, olhando para o teto de tecido, pensando numa mulher que dançava como água corrente, e em como, pela primeira vez em 3 anos, tinha esquecido de Soraya. Por alguns minutos, apenas alguns minutos, mas tinha esquecido. E ali, sozinho na escuridão, Said entendeu o que o aterrorizava tanto. Não era Aisha, era a própria vontade de sentir de novo, de amar de novo, e a culpa terrível que isso trazia. 2 dias depois, o céu mudou de cor. Amarelo pálido, depois ocre, depois marrom ameaçador. Tempestade grande se aproxima, disse Zahira, estudando o horizonte com olhos experientes. Precisamos nos preparar agora. O acampamento se moveu como formigueiro em pânico.
tendas sendo reforçadas com estacas extras, animais conduzidos para abrigos improvisados, água e comida guardadas em recipientes seguros. Said coordenava tudo com eficiência militar, voz firme, movimentos precisos. Mas evitava cuidadosamente olhar na direção de Aisha. Desde a noite da dança, algo fundamental tinha mudado entre eles. Uma tensão elétrica, uma consciência mútua, como fios invisíveis conectando dois corpos através do espaço. A tempestade chegou ao entardecer. Não era vento comum. Era uma parede sólida de areia, densa, impenetrável, avançando como um monstro gigantesco. "Todos para a tenda central!" gritou Said por cima do rugido crescente. As pessoas correram em pânico, carregando crianças nos braços, empurrando uns aos outros. Aisha hesitou. Foi uma das últimas a se mover. O vento a derrubou 2 vezes. Areia entrando nos olhos, na boca, no nariz. Uma mão forte a segurou pelo braço. Said. Ele a puxou contra o peito protetor, usando o próprio corpo como escudo. Correram juntos, lutando contra o vendaval feroz. Quando chegaram à tenda, estava superlotada. 50 pessoas comprimidas num espaço planejado para 30. "Não tem lugar", disse alguém com voz tensa. "Vão ter que se acomodar como puderem", respondeu Said. Aisha examinou ao redor. Famílias aglomeradas umas nas outras. Crianças chorando assustadas. Velhos murmurando orações baixinho. Realmente não havia espaço disponível. "Eu posso tentar ir para outra tenda", ela ofereceu. "Nenhuma tenda menor aguenta essa tempestade sozinha", disse Said com autoridade. "Você precisa ficar aqui." "Então onde?", perguntou Aisha, olhando o espaço abarrotado. Said hesitou visivelmente. Olhou para os cantos já ocupados, para as pessoas amontoadas. "Comigo", disse ele finalmente. As palavras saíram baixas, quase sussurradas, mas Aisha ouviu perfeitamente, e o coração disparou descontrolado. Ele a conduziu para um canto da tenda. O único espaço ainda livre, pequeno, íntimo. Estendeu uma manta no chão. Sentou-se encostado na parede de tecido. "Sente-se", disse ele. Aisha hesitou por um momento. "Não vou te machucar", garantiu Said, percebendo a hesitação. Ela se sentou, tentando manter distância, o máximo que o espaço minúsculo permitia, que eram apenas alguns centímetros. A tempestade rugiu lá fora como besta furiosa. A tenda balançou violentamente. Alguém começou a chorar baixinho. "Vai passar", disse Said para todos, voz firme e tranquilizadora. "Sempre passa." Mas havia tensão mal disfarçada em seu tom. As horas se arrastaram como eternidade. O vento não diminuía. A areia martelava na tenda como granizo violento. Algumas pessoas dormiram, exaustas pela tensão. Outras sussurravam orações em línguas antigas. Aisha tentou dormir, mas era impossível. Said estava próximo demais. Ela sentia o calor irradiando do corpo dele, o cheiro de couro e especiarias, e alguma coisa mais, algo masculino, primitivo, que fazia seu estômago se contrair estranhamente. "Está com medo?", ele perguntou baixinho. "Um pouco", respondeu Aisha honestamente. "Da tempestade?", perguntou Said. Aisha olhou para ele. Os olhos escuros brilhavam na penumbra dançante. "De muitas coisas", disse ela. "Do que mais?", insistiu Said. Ela não respondeu imediatamente. Como explicar que tinha medo dele, do que sentia quando ele estava perto, do jeito como o coração acelerava quando os olhos se encontravam. "E você?", perguntou ela, desviando o foco. "Tem medo de alguma coisa?" Said ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. "De esquecer", ele disse finalmente. "Esquecer o quê?", perguntou Aisha com gentileza. "Como era antes, quando não doía", respondeu Said. Aisha compreendeu imediatamente. Ele falava de Soraya. "Falar sobre ela te ajudaria", ofereceu baixinho. Said a estudou, longo, intenso. "Ela dançava", disse ele. "Como você." "Como ela era?", perguntou Aisha. "Linda",
Doce. Tudo o que eu não merecia, respondeu Seide, a voz carregada de autorrecriminação. Por que não merecia? Perguntou Aisha. Porque não consegui protegê-la, disse Seide simplesmente. A dor na voz dele era palpável, crua, sangrenta. O que aconteceu? Perguntou Aisha. Febre. Começou como resfriado simples. Em 3 dias. Se foi, contou Said, as palavras saindo como estilhaços. Aisha fechou os olhos. Imaginou a dor dele, a impotência devastadora. Quanto tempo faz? Perguntou ela. 3 anos, respondeu Said. E desde então, ninguém mais? Perguntou Aisha. Said olhou para ela. Havia algo diferente nos olhos dele. Desde então, nada, disse ele. Até agora, pensou Aisha. Mas não disse. A tempestade aumentou de intensidade assustadora. A tenda vergou perigosamente. Algumas pessoas gritaram alarmadas. Vai cair, disse alguém em pânico. Said se levantou rapidamente. Verificou as cordas tensas, os postes tremendo. Está segura, disse ele. Mas um estrondo violento. Algo pesado bateu na tenda. Todos se encolheram instintivamente. O que foi isso? Perguntou uma criança com voz trêmula. Galho ou pedra, respondeu Said. Mas havia preocupação real em sua voz. Ele voltou para o canto. Sentou-se mais perto de Aisha dessa vez. Se a tenda cair? Perguntou Aisha. Não vai cair, disse Said com convicção. Mas se cair? Insistiu ela. Eu te protejo, disse Said. As palavras saíram automáticas, instintivas. Aisha o examinou. Havia promessa sincera nos olhos dele. E algo mais profundo. Por quê? Ela perguntou. Por que o quê? Perguntou Said. Por que me protegeria? Perguntou Aisha. Said ficou em silêncio tenso. A respiração dele estava alterada. Não sei, disse finalmente. Mas ele sabia. E ela também sabia. A verdade pairava entre eles como o ar espesso da tempestade. Pesada, inevitável. A tenda balançou novamente. Dessa vez, com violência aterrorizante. Aisha se assustou. Instintivamente se aproximou dele. Said não se afastou. Em vez disso, a puxou para mais perto. Está tudo bem, murmurou ele contra os cabelos dela. Aisha estava aninhada no peito dele agora. Sentia o coração batendo forte, rápido, igual ao dela. As mãos dele estavam nos ombros dela, firmes, protetoras, mas também possessivas. Said, ela sussurrou. Ele olhou para baixo, para o rosto dela, tão perto que podia sentir a respiração quente. Os olhos se encontraram, e por um momento suspenso, o mundo parou. Não havia tempestade, não havia medo, apenas eles dois, e a tensão que vinha crescendo há dias. Said levantou a mão, tocou o rosto dela, suave como pluma. Aisha fechou os olhos, se entregou ao toque. Ele inclinou a cabeça, ela inclinou a dela. As bocas se aproximaram. A tempestade parou, gritou alguém. O momento se despedaçou. Said se afastou rapidamente. Aisha abriu os olhos, confusa, ofegante. Lá fora realmente havia silêncio absoluto. As pessoas começaram a se mexer, a falar, a sair da tenda. Said se levantou sem olhar para ela. Preciso verificar os danos, disse ele. E saiu, deixando Aisha sozinha, com o coração ainda batendo rápido e os lábios ainda esperando por um beijo, que quase aconteceu. Quase. Do lado de fora, Said respirava o ar fresco da madrugada. Se a tenda tivesse caído, teria sido mais fácil, porque resistir a ela estava se tornando impossível. E naquela madrugada silenciosa, o que eles quase fizeram dizia mais do que qualquer beijo. Dizia que ele estava perdendo a batalha contra seus próprios sentimentos e que talvez não quisesse mais vencer. 3 dias depois da tempestade, ela chegou. Kalima, a matriarca do clã. Cabelos grisalhos trançados com contas douradas, olhos afiados como lâminas de faca. Tinha partido antes da tempestade para negócios na cidade vizinha. Voltou.
e encontrou Aisha. A reação foi imediata e cortante. Quem é essa? Perguntou Kalima, apontando diretamente. Aisha estava alimentando as cabras quando sentiu o peso daquele olhar. Parou. Percebeu todos os rostos se voltarem para ela. Uma viajante, disse Zahira diplomaticamente. Said a trouxe. Said trouxe, repetiu Kalima, como se as palavras fossem absurdas. O tom carregava descrença. E algo mais perigoso, suspeita profunda. Desde quando Said traz estranhas para nosso clã? Perguntou Kalima. Ninguém respondeu, porque a pergunta era devastadoramente válida. Said nunca tinha trazido ninguém. Em 3 anos de liderança, nenhum estranho, nenhuma estranha, especialmente nenhuma mulher jovem. Kalima se aproximou de Aisha, devagar, como predador estudando presa indefesa. De onde você veio? Perguntou Kalima com autoridade. Do norte, respondeu Aisha. Uma verdade parcial. Que cidade especificamente? Insistiu Kalima. Uma pequena. Você não conheceria, disse Aisha tentando soar casual. Eu conheço todas as cidades do norte, afirmou Kalima friamente. Um silêncio tenso se espalhou. Como se chama? Perguntou Kalima. Aisha, respondeu ela. Sobrenome? Questionou Kalima apertando o cerco. Aisha hesitou visivelmente. Não podia revelar o nome real da família. Seria assinar a própria sentença de morte. Não importa, disse finalmente. Kalima sorriu, mas era um sorriso cruel, sem calor. Tudo importa aqui, querida, disse ela. Naquela noite, Kalima procurou Said. Ele estava em seu refúgio habitual, sozinho, cuidando dos camelos, como sempre fazia quando precisava organizar os pensamentos. Precisamos conversar, disse Kalima emergindo das sombras. Said não levantou os olhos do animal. Sobre o quê? Perguntou ele. Sobre a mulher, respondeu Kalima secamente. Aisha tem nome, disse Said, uma nota de advertência na voz. Said, Kalima se aproximou calculadamente. Desde quando você defende estranhas? Ele finalmente ergueu o olhar para ela. Desde quando você questiona minhas decisões? Perguntou Said. Desde que elas colocam nosso clã em risco, respondeu Kalima sem hesitar. Que risco? Perguntou Said. Kalima respirou fundo, escolheu as palavras como quem escolhe armas. Ela fugiu de alguma coisa. Qualquer pessoa com olhos pode ver isso, disse ela. E daí? Perguntou Said. E se quem ela fugiu vier atrás dela? Se trouxer problemas para todos nós? Questionou Kalima. Said voltou a cuidar do camelo, mas as mãos estavam tensas, os movimentos mais bruscos. Ela estava morrendo quando a encontrei, disse ele. Muitas pessoas morrem aqui. Você nunca trouxe nenhuma para casa, respondeu Kalima. Esta era diferente, disse Said simplesmente. Por quê? Perguntou Kalima, afiando a voz. Silêncio revelador. Por que era diferente, Said? Insistiu Kalima. Ele não respondeu, porque não conseguia explicar nem para si mesmo. Kalima mudou de estratégia, indo direto ao ponto mais sensível. Soraya não aprovaria isso, disse ela baixinho. Said parou completamente. As mãos congelaram no pelo do animal. Não mencione ela, ordenou Said, a voz perigosamente baixa. Ela não gostaria de ver você correndo riscos desnecessários por uma estranha, continuou Kalima implacavelmente. Aisha não é estranha, disse Said. É sim. E no fundo você sabe disso, afirmou Kalima. Kalima se aproximou mais, preparando o golpe final. Você é nosso líder. Tem responsabilidades com 50 pessoas. Não pode tomar decisões baseadas em... Começou ela. Em quê? Perguntou Said se virando para ela. Em impulsos, disse Kalima. A palavra pairou no ar como veneno destilado. Impulsos, como se os sentimentos dele fossem primitivos, animalescos. Ela vai embora em breve, disse Said finalmente. Vai mesmo? Perguntou Kalima duvidando. Vai, confirmou Said, mas sem convicção. Tem absoluta certeza? Questionou Kalima. Said a encarou. Havia um desafio cruel nos olhos de Kalima. Por que não teria? Perguntou Said.
Porque você não quer que ela vá embora, disse Kalima. A verdade crua, dita sem rodeios, como lâmina atravessando carne. Said se afastou do camelo bruscamente. A conversa acabou, disse ele. Não acabou, disse Kalima, seguindo-o como sombra. Said, você é um bom homem, mas está perigosamente cego. Cego para quê? Perguntou Said. Essa mulher vai destruir tudo o que você construiu. Seu coração, seu comando, nossa segurança, declarou Kalima dramaticamente. Você não a conhece, disse Said. E você conhece? Questionou Kalima. Realmente conhece? Said parou. Se virou para ela completamente. Conheço o suficiente, disse ele. Sabe de onde ela veio exatamente? Por que fugiu? Quem pode estar procurando ela neste momento? Bombardeou Kalima. Não importa, disse Said. Importa sim, explodiu Kalima. Se ela trouxer inimigos, todos nós pagaremos o preço. Chega, disse Said. Não chega. Você é responsável por 50 vidas. Não pode arriscar todas por causa de uma mulher que mal conhece há 2 semanas, gritou Kalima. Said se aproximou de Kalima, perigosamente perto. Cuidado com as palavras, alertou ele. Ou o quê? Vai me expulsar também? Desafiou Kalima. Também? Perguntou Said confuso. Quando ela for embora. Porque vai ir. Mulheres como ela não ficam em lugares como este. Elas usam os homens e os abandonam, disse Kalima com desdém. Mulheres como ela? Perguntou Said. Bonitas, perdidas, misteriosas, que fazem homens sensatos perderem completamente a cabeça, explicou Kalima. Said fechou as mãos em punhos. Você passou de todos os limites, disse ele. Passei? Ou você que não quer enxergar a verdade óbvia? Questionou Kalima. Kalima deu um passo para trás, mas não parou de atacar. Ela vai te deixar, Said, como todas as mulheres deixam homens como você, e você vai ficar aqui, sozinho, destruído. De novo, disse ela. As palavras atingiram o alvo em cheio. Said recuou como se tivesse levado um golpe físico. Saia da minha frente, ordenou Said. Said, começou Kalima. Saia, rugiu Said. O grito ecoou pelo acampamento inteiro, cortando a noite como lâmina. Kalima se afastou lentamente, mas antes de desaparecer nas sombras disse: quando você se cansar de sofrer, lembre-se do que eu disse hoje. Said ficou sozinho entre os camelos, respirando pesadamente. As palavras de Kalima ecoavam em sua mente como maldição. Ela vai te deixar, como todas deixam. E pela primeira vez desde que encontrou Aisha, Said se perguntou se Kalima não estava certa. Na tenda de Zahira, Aisha fingia dormir, mas tinha ouvido os gritos carregados pelo vento. Tinha ouvido seu nome sendo mencionado. E sabia que algo fundamental tinha mudado. Kalima tinha plantado dúvidas. E dúvidas eram como sementes venenosas. Cresciam rápido na escuridão e matavam devagar. Do outro lado do acampamento, Said não conseguiu dormir. Ficou olhando para as estrelas infinitas e para a tenda onde ela descansava, pensando em Soraya, pensando em Aisha e se perguntando se amar de novo valia o risco terrível de perder tudo. De novo. 5 dias se passaram como sombras no deserto. 5 dias de silêncio espesso. Said evitava Aisha. Ela evitava ele. Mas os olhares ainda se encontravam, por acidente, através da distância, e sempre doíam. Kalima observava tudo com satisfação cruel. As sementes de dúvida tinham germinado perfeitamente. Aisha sentia a mudança no ar, nas pessoas. Kalima cochichava com as outras mulheres. Paravam de falar quando ela se aproximava. Zahira tentava amenizar a tensão, mas até ela estava mais distante. Uma manhã, Zahira disse para Aisha: talvez você devesse pensar em seguir viagem. As palavras atingiram Aisha como pedrada no peito. Você quer que eu vá embora? Perguntou Aisha. Eu quero que você seja feliz, respondeu Zahira. E não posso ser feliz aqui? Questionou Aisha. Zahira suspirou pesadamente, olhou ao redor, verificou se ninguém estava ouvindo. Aisha,
Você está complicando as coisas, disse Zahira. Como? Perguntou Aisha. Said não é o mesmo desde que você chegou, explicou Zahira. Ele mudou e isso te assusta? Perguntou Aisha. Zahira hesitou visivelmente. Para ele, talvez seja perigoso. Aisha não respondeu, porque, no fundo, também não sabia mais o que pensar. Naquela tarde, Aisha saiu para caminhar sozinha, como sempre fazia quando precisava organizar os pensamentos. O deserto estava dourado, o sol baixo no horizonte. Ela andou até o pequeno oásis, lugar onde havia descoberto uma fonte de água cristalina. Sentou-se na sombra das palmeiras, observou a água brilhar e se perguntou onde estava seu lugar no mundo. Uma voz atrás dela disse: "Você não deveria estar aqui sozinha." A voz a fez se virar rapidamente. Era Said, parado a alguns metros, como se tivesse emergido do nada. "Por que não?" perguntou Aisha. "Perigoso", respondeu Said. "Mais perigoso que ficar no acampamento?" provocou Aisha. Ele compreendeu a provocação. As palavras de Kalima tinham chegado aos ouvidos dela. "Aisha", começou Said. "Não", cortou Aisha se levantando. "Não finja que se importa." "Eu me importo", disse Said. "Se importa? Há 5 dias você nem olha para mim", acusou Aisha. Said se aproximou, devagar. "É melhor assim", disse ele. "Sai para quem?" perguntou Aisha. "Para todos", respondeu Said. "Para mim não é", declarou Aisha. A honestidade crua da resposta o surpreendeu. "Você vai embora mesmo", disse Said. Não era pergunta. "Vou", confirmou Aisha. "Quando?" perguntou Said. "Amanhã. Depois de amanhã." "Qual a diferença?" disse Aisha. "Faz diferença", respondeu Said. "Para quem?" perguntou Aisha. Said parou bem na frente dela, tão perto que ela podia ver as cicatrizes pequenas no rosto, marcas do deserto, da vida. "Para mim", disse Said. As palavras saíram baixas, quase sussurradas. Aisha o estudou. Realmente olhou. Viu a dor nos olhos dele, a confusão, o medo. "Por que você me trouxe aqui, Said?" perguntou Aisha. "Porque estava morrendo", respondeu Said. "E agora?" perguntou Aisha. "Agora? Não sei", disse Said. "Não sabe o quê?" insistiu Aisha. "Se foi erro, ou se foi a única coisa certa que fiz em anos", confessou Said. Um silêncio denso caiu entre eles, pesado, carregado. "Kalima disse que eu vou te destruir", disse Aisha. "Kalima fala demais", respondeu Said. "E se ela estiver certa?" perguntou Aisha. Said levantou a mão, tocou o rosto dela, suave. "Então que me destrua", disse ele. Aisha fechou os olhos, se entregou ao toque. "Eu não quero te machucar", sussurrou Aisha. "Você já está machucando", disse Said. "Como?" perguntou Aisha. "Existindo", respondeu Said. A resposta deveria ter doído, mas não doeu, porque ela entendia. "Por que você me salvou?" perguntou Aisha novamente. "Porque quando te vi, vi algo que reconheci", disse Said. "O quê?" perguntou Aisha. "Alguém tentando fugir da dor", respondeu Said. Aisha abriu os olhos, encarou-o. "E funcionou? Fugir da dor?" perguntou ela. "Não, nunca funciona", disse Said. "Então por que tentamos?" perguntou Aisha. "Porque é melhor que aceitar", respondeu Said. "Aceitar o quê?" insistiu Aisha. "Que algumas coisas não têm conserto", disse Said. Said estava mais próximo agora. A respiração dele roçava o rosto dela. "E se tivessem?" sussurrou Aisha. "Como?" perguntou Said. "Conserto. E se algumas coisas pudessem ser consertadas?" disse Aisha. Said a examinou intensamente. "Não acredito nisso", disse ele. "Por que não?" perguntou Aisha. "Porque já tentei", respondeu Said. "Com Soraya?" perguntou Aisha. "Com tudo", disse Said. Aisha levantou a mão, tocou o peito dele, onde o coração batia forte. "E agora?" perguntou ela. "Agora não sei mais nada",
confessou Said. Eles estavam tão próximos que podiam sentir o calor um do outro. A tensão entre eles era quase sólida. Said, começou Aisha. Não, disse Said. Por que não? Perguntou Aisha. Porque se eu te beijar, não vou conseguir parar, confessou Said. E se eu não quiser que você pare? Perguntou Aisha. A pergunta o quebrou. Toda a resistência, todo o medo, toda a lógica. Desabou. Ele a beijou. Com força, com posse, com o desejo bruto de um homem que passou tempo demais em silêncio. Os lábios dele tomaram os dela como território. A língua invadiu com urgência, fome, raiva contida. E Aisha cedeu, inteira. As mãos dele puxaram os cabelos dela com firmeza. Ela gemeu contra a boca dele e respondeu com igual intensidade. As mãos dela agarraram a túnica dele, buscando o peito, o calor, a pele. Said a pressionou contra o próprio corpo, como se quisesse fundi-los, como se precisasse gravá-la na carne. A mordida dela no lábio dele o fez estremecer. Ele rosnou baixo e a beijou ainda mais fundo. Não havia mais freio, nem dúvida, nem culpa. Só o som das respirações entrecortadas, os corpos se provocando, a tensão de tudo que foi reprimido por tempo demais. Quando se separaram, ofegantes, desordenados, Said estava diferente. Os olhos antes frios, agora queimavam, e Aisha não conseguia respirar direito. Agora você consegue parar? Ela sussurrou, os lábios vermelhos, molhados. Said a olhou por um segundo, depois outro, e disse com voz rouca, perigosa, não. E a beijou de novo, devagar, com força, com tudo que não conseguia dar a ninguém. Desde que a perdeu, desde que jurou que nunca mais se entregaria assim. Mas Aisha fazia tudo desmoronar, e ao mesmo tempo fazia tudo ter sentido outra vez. E agora? Perguntou Aisha. Said segurou o rosto dela entre as mãos. Agora, não sei, disse ele. Tem medo? Perguntou Aisha. Muito, admitiu Said. De quê? Perguntou Aisha. De te perder, confessou Said. Eu nunca fui sua, disse Aisha. Foi sim, respondeu Said, com os olhos intensos. Antes mesmo de saber, Aisha sorriu, pela primeira vez em semanas. Então não me perde, disse ela. Como? Perguntou Said. Não me manda embora, pediu Aisha. Said a estudou longamente. Kalima vai tornar nossa vida impossível, alertou ele. Deixa, disse Aisha. O clã vai questionar, disse Said. Deixa, repetiu Aisha. Pode ser perigoso para você, alertou Said. Então me protege, pediu Aisha. Sempre, prometeu Said. A promessa foi selada com outro beijo, mais suave, mais profundo, cheio de possibilidades. Quando voltaram ao acampamento, de mãos dadas, Kalima os viu. A mão dela apertou o tecido da túnica. Os olhos duros não piscavam. Ela sabia. Tinha perdido. Mas não desistiria. Nunca desistia. Naquela noite, Aisha dormiu na tenda de Said. Pela primeira vez, nos braços dele. Segura, amada. Finalmente, em casa. 2 semanas se passaram como um sonho dourado. 2 semanas de felicidade discreta, mas intensa. Aisha e Said não se escondiam mais, mas também não se exibiam. Caminhavam lado a lado. Trabalhavam juntos. Conversavam baixinho ao entardecer. O clã se acostumou gradualmente. Kalima resmungava nos cantos, mas não ousava confrontar Said diretamente. Era uma paz frágil, que durou até a manhã em que o mensageiro chegou. Said estava cuidando dos camelos quando o homem apareceu no horizonte, montado em cavalo árabe, roupa fina, porte de quem vinha de cidade grande. O clã inteiro parou para observar. Visitantes eram raros naquelas terras. Mensageiros, ainda mais. O homem desmontou perto da tenda central. Procurou com os olhos até encontrar Said. Você é o líder deste clã? Perguntou o mensageiro. Sou, respondeu Said. O que deseja? Procuro uma mulher, disse o mensageiro.
O sangue de Said gelou, mas o rosto permaneceu impassível. Muitas mulheres passam pelo deserto, disse Said. O mensageiro sorriu. Não era sorriso amigável. Esta é especial. Fugiu na noite do casamento. Cabelos escuros, olhos claros, 20 anos, descreveu ele. Said manteve a expressão neutra. Não vi ninguém assim, disse ele. Tem certeza? Perguntou o mensageiro. Absoluta, confirmou Said. O mensageiro caminhou pelo acampamento, examinando, observando cada face. Aisha estava na tenda de Zahira, escondida. Mas podia ouvir tudo. O coração batia tão forte que ela pensou que todos poderiam escutar. O noivo dela oferece recompensa generosa, continuou o mensageiro. 100 moedas de ouro para quem trouxer informações. Murmurinhos correram pelo clã. 100 moedas de ouro era uma fortuna que mudaria vidas. E se alguém estiver escondendo ela? Perguntou o mensageiro. Como assim? Disse Said. O Sheikh Mahmud não é homem paciente. Quem interferir no casamento dele vai pagar caro, ameaçou o mensageiro. A ameaça estava cristalina. Said deu um passo na direção do mensageiro. Neste clã, não escondemos fugitivos, disse ele, mas também não entregamos pessoas inocentes. Inocentes? O mensageiro riu com desdém. Ela fugiu com algo que não era dela. O próprio destino. Que destino? Perguntou Said. Ela mesma. O destino pertence ao noivo por direito, explicou o mensageiro. Said fechou as mãos em punhos. Mulher não é propriedade, disse ele. No nosso mundo é, respondeu o mensageiro. Um silêncio pesado se seguiu, perigoso. Said examinou ao redor. Viu os rostos do seu povo, alguns curiosos, outros preocupados. Kalima estava ali também, observando tudo com olhos calculistas. Vou perguntar mais uma vez, disse o mensageiro. Viram esta mulher? Não, respondeu Said firmemente. O mensageiro assentiu, mas o olhar dele dizia que não acreditava. Muito bem, mas vou deixar uma oferta. Se mudarem de ideia, sabem onde me encontrar, disse ele. Ele montou no cavalo novamente. O Sheikh Mahmud tem braços longos e memória mais longa ainda, advertiu o mensageiro. E partiu, deixando o acampamento em tensão palpável. Said esperou até o homem desaparecer no horizonte. Depois entrou na tenda de Zahira. Aisha estava sentada no chão, pálida, tremendo. Ele se foi, disse Said baixinho. Por enquanto, murmurou ela. Aisha, começou Said. Você não sabia, não é? Ela levantou os olhos para ele. Não sabia quem eu era realmente? Sabia que você tinha fugido de alguma coisa. Não sabia do que, admitiu Said. Agora sabe, disse ela. Said se ajoelhou na frente dela. Conta para mim, tudo, pediu ele. Aisha respirou fundo e contou. O casamento arranjado, o homem de 60 anos, a descoberta da conversa entre o pai e o noivo. Eles iam me vender, disse ela, a voz quebrando. Como gado. Para o Sheikh Malik primeiro, depois para outros. A raiva nos olhos de Said era palpável. Quantos homens? Perguntou ele. Não sei. O mensageiro mencionou o Sheikh Mahmud. Deve ser o noivo, respondeu Aisha. E sua família? Perguntou Said. Devem estar desesperados, ou mortos de vergonha, disse ela. Said segurou as mãos dela. Você fez o certo. Fugindo, disse ele. Fiz. Trouxe problemas para vocês. Para você, disse Aisha. Que tipos de problemas? Perguntou Said. Antes que ela pudesse responder, Kalima entrou na tenda. Preciso falar com vocês dois, disse ela. Said se levantou. Pode falar, disse ele. O clã está conversando sobre a recompensa, sobre as ameaças, informou Kalima. E? Perguntou Said. E alguns acham que devíamos entregar ela, disse Kalima. Um silêncio de pedra caiu sobre eles. Quem pensa isso? Perguntou Said, a voz perigosamente baixa. Não importa quem, importa que pensam, respondeu Kalima. Aisha se levantou também. Kalima tem razão, disse ela. Eu tenho que ir embora. Não, respondeu Said imediatamente. Said, olha a situação. Se eu ficar, vou colocar todos em risco, argumentou Aisha.
Se você partir, eles vão te capturar, disse Said. Talvez seja melhor assim, disse ela. Não é melhor. A voz dele subiu. Nunca vai ser melhor. Kalima os observava, calculando cada palavra. Tem uma terceira opção, disse ela. Qual? Perguntou Said. Casamento, respondeu Kalima. Silêncio absoluto. Como assim? Disse Aisha. Se vocês se casarem, ela vira parte oficial do clã. Ninguém pode tirá-la daqui sem declarar guerra, explicou Kalima. Said encarou Aisha. Ela encarou ele. É verdade? Perguntou Aisha. É, confirmou Said. Lei do deserto. Mulher casada pertence ao clã do marido. Mas... Começou Aisha. Mas o quê? Perguntou Said. É muita pressão. Casar por necessidade, disse ela. Said segurou o rosto dela entre as mãos. E se não for por necessidade? Perguntou ele. Como assim? Perguntou Aisha. E se for porque eu te amo? Confessou Said. As palavras caíram entre eles como chuva no deserto. Preciosas, transformadoras. Você me ama, sussurrou ela. Desde o primeiro dia, mesmo sem querer, mesmo lutando contra, disse Said. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também, disse ela. Eu também te amo. Kalima pigarreou. Então está decidido? Perguntou ela. Said não tirou os olhos de Aisha. Está decidido, se ela quiser, disse ele. Eu quero, respondeu ela sem hesitar. Quando? Perguntou Said. Agora, hoje. Antes que mudem de ideia, disse Aisha. Kalima observou os dois por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Casamento protege da lei, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas nem sempre protege do destino. E assim, em menos de uma hora, Aisha se tornou esposa de Said, protegida pela lei do deserto e pelo amor do homem que a salvou. 2 vezes. O sol se punha no horizonte quando a cerimônia terminou. Simples, rápida, mas válida perante a lei do deserto. Said e Aisha eram marido e mulher. O clã assistiu em silêncio respeitoso. Alguns sorriam com aprovação. Outros pareciam preocupados. Kalima observava tudo com expressão indecifrada. Quando o ancião pronunciou as palavras finais, Said segurou a mão de Aisha. Agora você está segura, sussurrou ele. Estou? Perguntou ela, examinando ao redor. Está, confirmou Said. Ninguém pode te tirar de mim agora. As palavras tinham duplo sentido, proteção e posse. Mas não a posse fria do Sheikh Mahmud. Era algo diferente, algo escolhido mutuamente. A noite caiu rapidamente sobre o deserto. As pessoas se dispersaram para suas tendas. O acampamento ficou quieto. Said conduziu Aisha até sua tenda. A tenda que agora era deles. Do lado de fora, parou. Encarou-a com intensidade. Tem certeza, se? Perguntou ele. Certeza de quê? Perguntou Aisha. De tudo. Do casamento. De mim. Desta vida. Aisha tocou o rosto dele. Suave. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, disse ela. Ele abriu a entrada da tenda. Eles entraram juntos. Dentro havia velas acesas espalhadas, tapetes macios no chão, almofadas coloridas. Zahira tinha preparado tudo enquanto a cerimônia acontecia. Está lindo, disse Aisha. Zahira, explicou Said. Ela sempre foi romântica. Aisha riu. Pela primeira vez em semanas, uma risada genuína. Ela me acolheu desde o primeiro dia, disse Aisha. Ela sabia, disse Said. Sabia o quê? Perguntou Aisha. Que você seria importante para mim. Eles se contemplaram na luz dourada das velas. A tensão entre eles era diferente agora. Não era mais proibida, não era mais perigosa, era permitida. Said se aproximou devagar, como se ela fosse quebrar. Aisha, começou ele. O que foi? Perguntou ela. Eu não... Desde Soraya, disse ele, a voz hesitante. Eu sei, disse Aisha baixinho. E você... Nunca? Perguntou Said. Nunca,
confirmou ela. Só você. A confissão pairou entre eles, íntima, preciosa. Said levantou a mão, tocou o cabelo dela. Os dedos tremiam ligeiramente. Não precisa ter medo, sussurrou Aisha. Não tenho medo de você, disse ele. Tenho medo de não ser suficiente. Suficiente para quê? Perguntou ela. Para te fazer feliz, para te proteger, para ser o homem que você merece, confessou Said. Aisha segurou o rosto dele entre as mãos. Você já é, disse ela. Você me salvou 2 vezes, me deu uma família, uma casa e amor. Amor verdadeiro. Aisha, sussurrou Said. Me beija, pediu ela, como meu marido. Ele a beijou, devagar no começo, depois com toda a paixão acumulada de semanas, as mãos dele nos cabelos dela, as mãos dela segurando a túnica dele. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Tem certeza? Perguntou Said novamente. Absoluta, respondeu Aisha. Os dedos dele deslizaram pelos braços dela, devagar, reverente, como se estivesse memorizando cada centímetro de pele. Você é linda, murmurou Said, a voz rouca. Aisha fechou os olhos. Nunca tinha se sentido linda. Nunca tinha sido tocada com tanto cuidado. As mãos dele encontraram a faixa do vestido dela. Hesitaram. Posso? Perguntou ele. Sim, sussurrou ela. Ele desfez o nó devagar. O tecido deslizou pelos ombros dela como seda. Aisha tremeu. Não de frio, de antecipação. Said a contemplou na luz dourada das velas. Os olhos escuros brilhavam de desejo e adoração. Perfeita, disse ele baixinho. Aisha levantou as mãos. Tocou o peito dele através da túnica. Sentiu o coração batendo forte. Rápido. Sua vez, disse ela. Ele tirou a túnica num movimento fluido. A pele bronzeada brilhava na luz das velas. Cicatrizes pequenas mapeavam histórias de sobrevivência. Aisha as tocou, uma por uma, com os dedos, depois com os lábios. Said gemeu baixinho. As mãos dele se enroscaram nos cabelos dela. Aisha! Ela ergueu o olhar, para os olhos dele. Me ensina, pediu ela. Me ensina como amar você. Ele a deitou suavemente nos tapetes, se posicionou ao lado dela. As mãos exploravam com reverência. Os lábios seguiam o mesmo caminho. Cada toque era uma descoberta. Cada beijo, uma promessa. Quando ele finalmente a uniu a si, foi com uma ternura infinita. Aisha se contraiu, um gemido baixo escapando dos lábios. Dói? Perguntou Said imediatamente parando. Um pouco, admitiu ela, a voz trêmula. Quer que eu pare? Perguntou ele, beijando o rosto dela. Não, disse ela segurando o rosto dele. Só devagar. Sempre devagar, prometeu ele. No seu tempo. Ele se moveu como se ela fosse feita de cristal, beijando as lágrimas que escorriam pelo rosto dela, sussurrando palavras de amor e encorajamento. Respira, murmurou ele. Relaxa para mim. Aisha obedeceu. Focou na voz dele, no amor nos olhos dele, na forma como a segurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Gradualmente, o desconforto cedeu lugar a algo diferente. Algo que a fez suspirar de uma forma completamente nova. Melhor? Perguntou Said, observando cada expressão no rosto dela. Melhor, confirmou ela, um sorriso tímido nos lábios. Então agora, disse ele, movimento ainda gentil, eu vou te mostrar como pode ser maravilhoso. E mostrou. Com paciência infinita, com adoração completa. Até que os gemidos dela mudaram completamente. Até que ela entendeu por que as mulheres casadas, às vezes, sorriam daquele jeito secreto. Ali, na luz dourada das velas, enquanto o deserto sussurrava lá fora, Aisha conheceu o amor verdadeiro. Não a brutalidade que tinha medo de enfrentar. Não a posse fria de um homem que a via como objeto, mas a adoração de quem a amava completamente. Said, por sua vez, descobriu que era possível amar novamente, que o coração não tinha limites, que Soraya sempre estaria com ele, mas havia espaço para uma nova história. Uma história escrita na pele de Aisha, sussurrada no ouvido dela.
selada com cada movimento de seus corpos unidos. Depois, deitado sob a luz suave das velas, ela desenhou círculos no peito dele com a ponta dos dedos. "No que está pensando?" perguntou Said. "Em como tudo se tornou lar", disse Aisha. "De onde eu fugi, para onde eu vim. E agora, aqui." "Mesmo com os riscos", murmurou ele. "Especialmente por isso." "Porque você me escolheu", disse ela. Said a puxou mais para perto. "Eu escolheria você 1000 vezes", sussurrou ele. "Em qualquer deserto, em qualquer mundo." Ela sorriu. "Mesmo sendo problema?" perguntou Aisha. "Você é meu propósito", disse Said. E adormeceram assim, entrelaçados, corpos nus, almas expostas, corações selados por um pacto silencioso de amor e sobrevivência. Do lado de fora, Kalima observava a tenda iluminada, os punhos cerrados, o olhar sombrio. E havia algo novo ali, algo mais perigoso que a inveja. Decisão. Aisha acordou com o primeiro raio de sol tocando seu rosto. Por um momento, não lembrou onde estava. Depois sentiu o braço de Said ao redor da cintura, o peito dele subindo e descendo contra as costas dela. Sorriu. Pela primeira vez na vida, acordou feliz. Virou-se devagar para não despertá-lo. Observou o rosto adormecido. As linhas de tensão tinham desaparecido. Ele parecia mais jovem, mais em paz. "Bom dia", murmurou Said sem abrir os olhos. "Bom dia", respondeu ela baixinho. Ele abriu os olhos. O sorriso que apareceu no rosto dele a fez derreter. "Como se sente?", perguntou ele, tocando o rosto dela. "Diferente", disse Aisha. "Completa." "Sem arrependimentos?", perguntou Said. "Nenhum", respondeu ela beijando a palma da mão dele. "E você?" "Eu me sinto vivo", disse ele. Pela primeira vez em 3 anos. Ficaram ali entrelaçados, aproveitando a paz da manhã. Do lado de fora, o acampamento começava a despertar. Vozes baixas, passos, o mugir dos animais. "Precisamos nos levantar", disse Said, relutante. "Mais 5 minutos", pediu Aisha. Ele riu. "Se ficarmos aqui mais 5 minutos, não vamos sair até o meio-dia", disse ele. "E qual o problema?", perguntou ela sorrindo. "O problema é que sou o líder deste clã", disse Said. "E você é minha esposa agora. Temos responsabilidades." A palavra esposa ainda soava estranha. "Mas boa. Muito boa." "Está certo", disse Aisha. "Mas me dá um beijo primeiro." Ele obedeceu. Um beijo longo, doce, cheio de promessas. Quando se separaram, Aisha suspirou. "Agora posso enfrentar o mundo", disse ela. Eles se vestiram devagar. Said ajudou Aisha a arrumar o cabelo. Ela ajeitou a túnica dele. Quando saíram da tenda, de mãos dadas, encontraram Zahira esperando com um sorriso radiante. "Como estão os recém-casados?", perguntou ela. "Felizes", respondeu Said. "Ótimo", disse Zahira. "Porque vocês vão precisar de toda a felicidade possível." "Por quê?", perguntou Aisha. "O clã está dividido", explicou Zahira baixinho. "Sobre vocês, sobre o casamento, sobre outras coisas." "Que outras coisas?", perguntou Said. "A recompensa", disse Zahira. 100 moedas de ouro é muito dinheiro. Algumas pessoas estão pensando em me entregar", completou Aisha. "Não todas", apressou-se Zahira. "Mas algumas sim." Said fechou as mãos em punhos. "Quem?", perguntou ele. "Isso não importa agora", disse Zahira. "O que importa é que vocês sabem." "Onde está Kalima?", perguntou Aisha de repente. Zahira hesitou visivelmente. "Não sei", disse ela. "Ninguém a viu desde ontem à noite." Aisha e Said se entreolharam. Um calafrio percorreu a espinha dela. "Zahira", disse Said, "preciso que você fique de olho em Aisha enquanto eu verifico uma coisa." "Onde você vai?", perguntou Aisha. "Procurar Kalima", respondeu ele. "Eu vou com você", disse Aisha. "Não", disse Said firmemente. "É perigoso." "Mais perigoso que ficar aqui sozinha?", perguntou ela. Said parou.
Ela tinha razão. Então vamos juntos, disse ele. Eles saíram do acampamento principal. Procuraram nos lugares onde Kalima costumava ir, perto do poço, na área dos animais, na pequena elevação onde ela gostava de meditar. Nada. Talvez ela tenha ido à cidade, disse Aisha. Kalima nunca sai sem avisar, disse Said, e nunca sozinha. Foi quando viram Ahmed correndo na direção deles, um dos jovens do clã. O rosto dele estava pálido de terror. Said, gritou ele. Precisam vir ver isso urgentemente. O que aconteceu? Perguntou Said. Encontramos uma mensagem, disse Ahmed. Escondida perto das tendas. Ele entregou um pedaço de tecido. Havia algo escrito nele com carvão. Said leu em silêncio. O rosto dele ficou cada vez mais sombrio. O que diz? Perguntou Aisha. Said não respondeu imediatamente. Dobrou o tecido, guardou na túnica. Said, insistiu Aisha. O que diz a mensagem? Alguém mandou informações para o Sheikh Mahmud, disse ele finalmente. Sobre você, sobre nosso casamento, sobre onde encontrar nosso acampamento. O sangue de Aisha gelou nas veias. Quem? Perguntou ela. A mensagem não identifica, respondeu Said. Mas quem escreveu conhece muito bem nossos movimentos. Foi Kalima, disse Aisha baixinho. Não sabemos isso com certeza, disse Said. Sabemos sim, disse ela. Ela desapareceu. A mensagem apareceu, não é coincidência. Ahmed os interrompeu urgentemente. Tem mais, disse ele. Omar viu cavaleiros no horizonte, vindos da direção da cidade. Quantos? Perguntou Said. Pelo menos 10, respondeu Ahmed. Armados? Perguntou Said. Sim, confirmou Ahmed. Said segurou a mão de Aisha com força. Precisamos nos preparar, disse ele. Para quê? Perguntou ela. Para lutar, respondeu Said. Ou para fugir. E se eu me entregar? Perguntou Aisha de repente. Se eu for com eles, o clã fica em paz. Não, disse Said imediatamente. Nunca. Said, analisa a situação, argumentou Aisha. 10 homens armados, contra 50 pessoas, incluindo crianças e idosos. Não importa, disse Said. Você é minha esposa, minha responsabilidade, minha família. E se todos morrerem por minha causa? Perguntou ela. E se você morrer se eu te entregar? Retrucou Said. Eles se encararam. O peso da decisão era esmagador. Ahmed pigarreou nervosamente. Said, disse ele, os cavaleiros estão se aproximando. Precisamos decidir. Agora. Said examinou o horizonte. Depois, Aisha. Depois, o acampamento onde sua gente vivia. 50 vidas dependendo de sua decisão. Reúne todos na tenda central, disse ele para Ahmed. Agora. O que vamos fazer? Perguntou Aisha. O que sempre fazemos, respondeu Said. Proteger nossa família. Mas pela primeira vez, desde que se tornara líder. Said não tinha certeza se seria suficiente, e enquanto os cavaleiros se aproximavam no horizonte, em algum lugar distante do deserto, Kalima observava tudo de longe, com um sorriso frio nos lábios e sem moedas de ouro nas mãos. Mas em guerras de amor, nem sempre o coração vence sozinho. A tenda central nunca tinha estado tão silenciosa. 50 pessoas comprimidas no espaço, rostos tensos, crianças grudadas nas mães, homens verificando armas improvisadas. Said estava no centro, Aisha ao lado dele, unidos mas carregando o peso de todas aquelas vidas. Os cavaleiros estão a menos de 1 hora de distância, disse Omar, que tinha voltado de vigiar. 10 homens, bem armados, bem montados. Murmurinhos nervosos correram pela tenda como fogo. O que eles querem? Perguntou uma mulher idosa. Said encarou Aisha, depois seu povo. Querem minha esposa, disse ele. O silêncio ficou ainda mais pesado. Por quê? Perguntou um homem jovem. Porque alguém deste clã os chamou, respondeu Said, a voz carregada de mágoa. Olhares se voltaram uns para os outros. Suspeitas. Acusações silenciosas. Quem faria isso? Perguntou Zahira.
Alguém que achava que 100 moedas de ouro valiam mais que nossa honra, disse Said. 100 moedas, sussurrou alguém. Era uma fortuna. Onde está Kalima? Perguntou um homem mais velho. Ela deveria estar aqui, ajudando a decidir. Kalima não está mais aqui, disse Said simplesmente. A implicação estava cristalina. Alguns baixaram a cabeça, outros pareciam chocados. Então o que fazemos? Perguntou Omar. Lutamos? Contra 10 guerreiros treinados, disse uma mulher. Com que armas? Facas de cozinha? Temos alguns homens que sabem lutar, argumentou Omar. E temos crianças que não sabem correr, retrucou outra voz. A discussão começou a esquentar, vozes se sobrepondo, medo se transformando em raiva. Silêncio, rugiu Said. Todos pararam, fixaram-no. Esta não é hora de brigarmos entre nós, disse ele. É hora de decidirmos juntos. Decidir o quê? Perguntou alguém. Se vamos morrer lutando ou fugindo? Aisha deu um passo à frente. Se eu me entrego, disse ela. Um silêncio chocado caiu sobre a tenda como lâmina. Aisha não, disse Said baixinho. É a única opção que salva todos, disse ela, examinando ao redor. Eles querem a mim, não a vocês. E o que acontece com você? Perguntou Zahira. Isso não importa, respondeu Aisha. Importa para mim, disse Said, segurando a mão dela. Said, começou ela. Não, cortou ele. Você é minha esposa, minha família. Não entrego minha família para lobos. Mesmo que isso salve 50 pessoas? Perguntou ela. Mesmo assim, confirmou Said. Um homem mais velho se levantou. Com todo respeito, Said, disse ele, mas você não pode decidir por todos nós. Como assim? Perguntou Said. Você se casou com ela ontem, continuou o homem. Nós vivemos juntos há anos, décadas. Somos família há muito mais tempo. Murmurinhos de concordância se espalharam. O que você está sugerindo? Perguntou Said, a voz perigosamente baixa. Estou sugerindo que votemos, disse o homem. Democraticamente. Votar o quê? Perguntou Aisha. Se entregamos você ou se morremos todos? Respondeu ele friamente. O choque no rosto de Aisha foi visível. Said deu um passo ameaçador na direção do homem. Cuidado com as palavras, advertiu Said. São palavras verdadeiras, disse o homem. 50 vidas por uma. A matemática é simples. A honra não é matemática, retrucou Said. A honra não alimenta crianças órfãs, disse uma mulher. Nem enterra nossos mortos. Mais vozes se juntaram. O grupo estava se dividindo perigosamente. Ela trouxe isso para nós, gritou alguém. Ela não pediu para ser salva, gritou outro em defesa. Mas foi salva. E agora todos pagamos o preço. Chega, explodiu Said. Todos se calaram novamente. Escutem bem, disse ele, a voz grave como trovão. Eu sou o líder deste clã. Eu tomo as decisões. E minha decisão é: não entregamos Aisha. E se não concordarmos? Desafiou o homem mais velho. Então vocês podem procurar outro líder, respondeu Said. O desafio estava lançado. Anos de liderança respeitada contra uma noite de casamento. Talvez seja a hora mesmo, disse o homem. Você está escolhendo uma estranha sobre sua própria gente. Estou escolhendo o que é certo, disse Said. Certo para quem? Perguntou uma mulher. Para você ou para nossas crianças? Aisha não conseguia mais ouvir. Via rostos que a tinham acolhido se voltando contra ela. Via Said perdendo a liderança por sua causa. Parem, disse ela baixinho. Ninguém ouviu. Parem, gritou ela. Todos se voltaram para ela. Vocês querem votar? Perguntou ela. Então votem. Aisha, disse Said. Não, Said, disse ela, lágrimas nos olhos. Eles têm razão. 50 vidas por uma. A matemática é mesmo simples. A matemática não inclui o que você significa para mim, disse ele. E o que eu significo para você não pode ser mais importante que a vida de crianças inocentes, respondeu ela. O amor entre eles era palpável, mas também era a dor de uma escolha impossível. Se eu me entregar, disse Aisha para todos, vocês me prometem uma coisa?
O quê? Perguntou alguém. Que vão cuidar dele, disse ela, contemplando Said. Que não vão culpá-lo por ter me amado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Porque eu o amo também, continuou. E não posso viver sabendo que nosso amor custou a vida de pessoas inocentes. Said segurou o rosto dela entre as mãos. Eu não deixo você ir, disse ele. E eu não deixo você morrer por mim, respondeu ela. Do lado de fora, o barulho de cascos se aproximando. Os cavaleiros tinham chegado. Decisão, disse Omar urgentemente. Agora. Aisha se virou para Said. Beijou-o uma última vez. Me perdoa, sussurrou ela. E antes que ele pudesse impedir, ela correu para fora da tenda. Aisha! Gritou Said correndo atrás dela. Mas era tarde demais. Lá fora, 10 cavaleiros esperavam. No centro deles, um homem de barba grisalha e olhos frios como gelo. O Sheikh Mahmud. Eu sou Aisha, disse ela, a voz tremendo, mas firme. Eu me entrego. O Sheikh sorriu. Não era um sorriso gentil. Finalmente, disse ele, a noiva fugitiva. Said chegou correndo. Parou quando viu as espadas apontadas para Aisha. Soltem ela, disse ele. Ela veio por vontade própria, respondeu o Sheikh. Não é, querida? Aisha encarou Said. Uma última vez. Te amo, disse ela. E eu te amo, respondeu ele, a voz quebrando. Muito tocante, disse o Sheikh. Agora monte, querida. Temos uma longa viagem pela frente. Quando Aisha foi puxada para cima de um cavalo, quando os cavaleiros se afastaram, quando o amor da vida de Said desapareceu no horizonte, ele compreendeu uma coisa. Às vezes, amar significa deixar partir. Mas isso não significava desistir. E enquanto o clã o consolava, enquanto alguns choravam de alívio e outros de culpa, no coração dele, o luto virou fúria. O amor virou missão. Porque Said não iria apenas esperar. Ele iria buscá-la. Custe o que custar. 3 dias se passaram como eternidade. 3 dias de silêncio no acampamento. Said não falava com ninguém. Não comia. Mal dormia. Passava as horas contemplando o horizonte. Para a direção onde ela tinha desaparecido. Zahira tentou consolá-lo. Said, você precisa aceitar, disse ela. Ela se foi. Não se foi, respondeu ele sem tirar os olhos do deserto. Foi levada. Foi escolha dela, disse Zahira baixinho. Foi escolha nossa, corrigiu Said, amargura na voz. Do clã, nós a entregamos. Para salvar 50 vidas, argumentou Zahira. E condenar uma, disse ele, finalmente encarando-a. A vida que mais importava para mim. Zahira suspirou pesadamente. E agora? Vai ficar aqui para sempre, contemplando o vazio? Perguntou ela. Agora vou buscá-la, disse Said simplesmente. Como? Sozinho contra um sheik poderoso? Perguntou Zahira. Se for preciso, respondeu ele. É suicídio, disse ela. É amor, corrigiu Said. Aquela noite, Said se preparou em silêncio. Verificou as armas. Encheu o bornal de água. Selou seu melhor camelo. Omar o encontrou quando já estava pronto para partir. Vai mesmo fazer isso? Perguntou Omar. Vou, confirmou Said. Deixar o clã? Sua responsabilidade? Insistiu Omar. Minha responsabilidade agora é com ela, disse Said. E se você morrer? Perguntou Omar. Então morro tentando salvá-la, respondeu Said. É melhor que viver sabendo que a abandonei. Omar ficou em silêncio por um momento. Você não vai sozinho, disse ele finalmente. Como? Perguntou Said. Alguns de nós hoje nos sentimos culpados, explicou Omar. Pelo que fizemos, pela covardia. Omar, começou Said. 6 homens querem ir com você, disse Omar, para ajudar no resgate. Said examinou-o, surpreso. Por quê? Perguntou. Porque você estava certo, disse Omar. Honra vale mais que ouro, e nós esquecemos disso. E o clã? Perguntou Said. O clã vai sobreviver, disse Omar, com ou sem nós. Mas nossa consciência só vai sobreviver se tentarmos consertar o erro.
2 horas depois, 7 homens cavalgavam pelo deserto. Said na frente, determinado, focado. Os outros atrás, nervosos, mas decididos. Eles sabiam onde o sheik morava. Uma fortaleza no Vale Rochoso, bem defendida, quase impenetrável, quase. No segundo dia de viagem encontraram alguém inesperado, Kalima. Ela estava sentada numa pedra, esperando, como se soubesse que eles viriam por ali. "O que você quer?" perguntou Said descendo do camelo. "Ajudar", respondeu ela simplesmente. "Ajudar?" Said riu amargamente. "Você a entregou." "Eu cometi um erro", disse Kalima baixinho. "Um erro?" explodiu Said. "Você vendeu minha esposa por dinheiro." "Eu vendi minha alma por ciúme", corrigiu ela, lágrimas nos olhos. Said parou. Estudou-a. Realmente observou. Kalima estava diferente, magra, pálida, destruída. "As moedas estão aqui", disse ela mostrando uma bolsa. "Todas as 100. Não consegui gastar nenhuma." "Por quê?" perguntou Said. "Porque cada vez que as contemplava, via o rosto dele", disse ela. O rosto do sheik. E o que ele ia fazer com ela? "E agora quer se redimir?" perguntou Said. "Agora quero consertar o que quebrei", disse Kalima. "Como?" perguntou Omar. Kalima se levantou. "Eu conheço a fortaleza", disse ela. "Trabalhei lá quando era jovem. Conheço cada entrada, cada guarda, cada fraqueza." "E por que devemos confiar em você?" perguntou Said. "Porque sem mim vocês vão morrer tentando", disse ela. "E ela vai continuar prisioneira." Said examinou os outros homens. Depois Kalima. "Se você nos trair de novo", começou ele. "Se eu os trair de novo, podem me matar", disse ela. "Eu mesma entrego a faca." E assim 7 homens se tornaram 8, unidos por culpa e por esperança. Na manhã do terceiro dia, chegaram perto da fortaleza. Kalima tinha razão. Era quase impenetrável, muros altos, torres de vigia, guardas armados. "Como entramos?" perguntou Omar. "Pela entrada dos servos", disse Kalima. "Eu conheço o guarda. Posso distraí-lo." "E depois?" perguntou Said. "Depois vocês procuram ela", disse Kalima. "Provável que esteja nos aposentos principais. Última torre à direita." "E você?" perguntou Said. "Eu fico criando distração", disse ela, "para vocês terem tempo de fugir." "Kalima", disse Said. "É minha penitência", disse ela. "Deixa eu pagar." O plano era simples, perigoso, mas era o que tinham. Ao entardecer, se moveram. Kalima distraiu o guarda da entrada dos servos. Os homens entraram sorrateiramente. Said correu pelos corredores como homem possuído, coração batendo forte, mãos suando. Encontrou a torre, subiu as escadas, e lá estava ela, Aisha, sentada numa janela pequena, contemplando o deserto, esperando. "Aisha", sussurrou ele. Ela se virou. Os olhos se encheram de lágrimas. "Said", disse ela sem acreditar. "Vim te buscar", disse ele. "Como?" perguntou ela. "Não importa como", disse ele correndo para ela. "Importa que estou aqui." Eles se abraçaram com força, como se o mundo fosse acabar. "Não deveria ter vindo", disse ela chorando. "É perigoso demais." "Não conseguia viver sem você", disse ele. "Tentei, não consegui." "E o clã?" perguntou ela. "O clã entendeu", disse Said. "Alguns até vieram ajudar." "Vieram?" perguntou ela surpresa. 7 homens bons", disse ele. "E Kalima?" "Kalima?" perguntou Aisha chocada. "Ela se arrependeu", explicou Said. "Veio ajudar no resgate." Do lado de fora, começaram a ouvir gritos. Barulho de luta. "A distração começou", disse Said. "Precisamos ir, agora." Eles correram pelos corredores, desceram as escadas, saíram da torre e deram de cara com o Sheik Mahmud e 20 guardas armados. "Indo para algum lugar?" perguntou o Sheik, sorrindo friamente. Said empurrou Aisha para trás. Sacou a espada. "Deixa ela ir", disse ele. "Lute comigo."
Por que lutaria com você? Perguntou o sheik. Quando posso matar vocês dois? Porque sou mais valioso vivo, mentiu Said. Sou líder de um clã rico. Posso pagar resgate. Interessante, disse o sheik. Quanto? 300 moedas de ouro, disse Said. Era mentira. Eles não tinham nem 100, mas precisava de tempo. 300? O sheik considerou. É tentador, mas ela vai aprender o que significa me desafiar, e você vai assistir. Ela não pertence a ninguém, disse Said. No meu mundo pertence, disse o sheik, e fez sinal para os guardas avançarem. Foi quando Kalima apareceu por trás, com uma tocha na mão. Fogo, gritou ela. Fogo nos estábulos. O pânico se espalhou. Guardas correram em todas as direções. Na confusão, Said agarrou Aisha. Corre! Gritou ele. Eles correram pelo pátio, Said lutando contra guardas pelo caminho. Aisha ao lado dele. Chegaram ao portão principal. Omar e os outros estavam lá, com cavalos. Vamos! Gritou Omar. Said colocou Aisha num cavalo, montou atrás dela. E Kalima? Perguntou Aisha. Said contemplou para trás. Viu Kalima lutando contra 3 guardas. Kalima! Gritou ele. Ela encarou-o, sorriu. Foi o amor dele que me destruiu, gritou ela ainda lutando. Mas é o amor de vocês que vai me salvar. Vão! E continuou lutando. Said hesitou. Depois, esporeou o cavalo. Às vezes, a redenção exige sacrifício. Eles cavalgaram pelo deserto toda a noite. Quando o sol nasceu, estavam livres. Said parou o cavalo. Aisha desceu. Eles se abraçaram. Acabou, disse ele. Acabou, concordou ela. Te amo, disse Said. Te amo também, disse Aisha. E ali, no meio do deserto dourado, sob o céu infinito, eles se beijaram. Como 2 sobreviventes. Como 2 amantes. Como 2 pessoas que entenderam que o amor vale qualquer risco. Quando voltaram ao acampamento, foram recebidos como heróis. O clã inteiro os esperava, chorando de alegria, pedindo perdão. Zahira abraçou Aisha como se fosse filha. Bem-vinda em casa, disse ela. Casa, repetiu Aisha sorrindo. Nunca pensei que fosse ter uma. Sempre teve, disse Said. Só precisava encontrar. E naquela noite, sob as estrelas do deserto, o clã celebrou. Não apenas o retorno de Aisha, mas a vitória do amor sobre o medo, da honra sobre a ganância, da família sobre tudo mais. Said e Aisha se deitaram juntos em sua tenda. O que vamos fazer agora? Perguntou ela. Agora vamos viver, disse ele. Sem medo, sem culpa. Só viver. Juntos? Perguntou Aisha. Para sempre, prometeu Said. E enquanto o deserto sussurrava lá fora, enquanto o vento cantava canções antigas, eles adormeceram, marido e mulher, sobreviventes, livres e profundamente, completamente apaixonados. 9 meses se passaram desde aquela noite de estrelas e promessas no deserto. Aisha estava sentada à sombra da palmeira, as mãos repousando sobre a barriga já arredondada. Zahira costurava roupinhas minúsculas ao lado dela, sorrindo como avó orgulhosa. O que você acha que será? Perguntou Zahira pela 100ª vez. Não importa, disse Aisha sorrindo. Said diz que vai amar qualquer criança que carregue nosso sangue. E se for igual a você? Perguntou Zahira. Aí vou torcer para que tenha o coração dele, respondeu Aisha. Do outro lado do acampamento, Said ensinava as crianças do clã a montar camelos. Sua risada ecoava pelo deserto, livre e feliz. Ele contemplou na direção de Aisha. Acenou. Ela acenou de volta, o coração transbordando de gratidão. Sabe o que aprendi? Disse Aisha para Zahira. O quê? Perguntou a mulher mais velha. Que lar não é um lugar, disse Aisha. É onde seu coração encontra paz. Zahira sorriu, os olhos úmidos. E o seu encontrou? Perguntou ela. Aisha contemplou Said, depois a barriga, depois o clã que a tinha acolhido perdido e acolhido novamente. Encontrou, disse ela. Finalmente encontrou, porque no final,
O amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo no deserto mais cruel, mesmo contra todas as probabilidades. O amor sempre vence. Se essa história mexeu com você, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Histórias de Amor e Romance, a gente acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo nas areias mais quentes do deserto. Agora me conta, de onde você está assistindo essa história? Te espero no próximo vídeo. E lembra, às vezes é preciso fugir de onde te machuca, para finalmente encontrar quem nasceu para te amar de verdade.